Já estou ao vivo, aguardando os convidados. Vamos ver quando o pessoal começar a chegar. Vamos ver, vamos dando um sinalzinho. Maria Costa ali, ó. Ali já dá para ver, ó. Dá para ver o pessoal que está chegando. Gente, eu tô com dois computadores aqui, um do lado do outro, para ir acompanhando vocês, tá? Porque assim, ó, eu tô fazendo no Zoom. Então, aqui eu só estou conseguindo ver a minha tela, então eu não estou conseguindo ver as outras pessoas. Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha para ver o que está acontecendo, quem é que está entrando, as perguntas que vocês vão fazendo. Até vou explicar para vocês assim, ó. Esta live eu resolvi fazer no Zoom. Ai, a Dani, ó, a Dani é minha amiga. Assim, ó, gente, essa live eu resolvi fazer no Zoom, até porque eu já estou preparando um workshop e será aqui no Zoom. Então, alguma coisa relacionada à imagem, inclusive quando a tela estiver compartilhada, e eu quero mostrar uns slides também, esse é o motivo que eu estou fazendo no Zoom, porque eu quero mostrar uns slides para vocês. Quando eu compartilhar a tela, ela vai ficar bem pequenininha lá em cima, eu ainda não consegui tirar. Depois na próxima eu vou melhorando. Sobre o assunto, estou esperando o pessoal chegar, mas eu já vou falando, né, sobre o assunto, né, que eu já passei esse início de semana de segunda até hoje postando, né, sobre o que seria avaliação do par educativo. Que uma das avaliações psicopedagógicas que eu costumo aplicar, baseada nas teorias de Sara Paim e Alicia Fernandes. Então a gente vai conversando, eu vou fazendo enquanto o pessoal está chegando, eu estou vendo aí, ó, tem mais gente entrando. Eu vi que tem muitos colegas dos grupos de psicopedagogia que me perguntaram como é que seria, inclusive eu até mandei exatamente o link do Facebook para o pessoal conseguir entrar. Então a gente vai esperando até para o pessoal não pegar meio que o bonde andando. Eu tenho a impressão até que eu entrei antes, um pouquinho, uns minutinhos antes. Ó. Agora são 17h02, a gente vai esperando e vai perguntando. Outro motivo que eu quis fazer pelo Zoom, né? Nestes slides, gente, eu vou mostrar para vocês alguns desenhos do par educativo, né? Alguns exemplos que eu estou trazendo do meu consultório e o relato que eu costumo fazer. Vamos ver se eu já vou começando. Estou vendo ali pelo outro computador que a imagem está bem boa. Essa imagem também é um teste novo. Aliás, gente, hoje eu estou assim, ó. Eu estou fazendo uma inauguração. Tá? Inauguração, por baixo eu estou com chroma key. Essa aí é uma imagem da minha sala. Deixa eu ver. Olha aqui! O meu irmão, Valtir. Legal, só assim para a gente se ver, né? Faz tanto tempo. Legal. Aí eu tô vendo o pessoal que vai tá entrando, tá? Vou dando mais um tempinho. É que nem palestra, que nem reunião mesmo. A gente marca às 19 horas, mas espera um pouquinho até o pessoal chegar. Então eu estava falando aqui do chroma key, tá, gente? Esse aqui é a imagem do meu espaço de trabalho, do meu consultório que está ali atrás. É importante também eu falar assim que tudo isso, graças à ajuda do meu marido, do Jairo Raimundo, ele está aqui sempre do meu lado, aliás, ele está aqui me ajudando, dando força. A gente praticamente trabalha junto. Então, gente, assim, ó, já estou vendo já tem bastante gente entrando, eu vou iniciando o assunto. Então, o assunto
sobre o par educativo. O par educativo, ele é uma prova projetiva, né? Onde a criança, ela projeta através do desenho as suas emoções, e dentro deste conteúdo simbólico, nós, os terapeutas, né, o psicopedagogo, o psicólogo, a gente vai fazer uma análise dessa projeção do desenho da criança, que vai nos ajudar a entender essa criança. Então, assim, ó, outra coisa que eu acho bem importante falar, sempre eu estou colocando aqui para vocês a minha experiência, tá? Sempre antes quando a criança inicia nos atendimentos psicopedagógicos, é importante a gente saber, a gente conhecer essa criança, conhecer esse nosso paciente. Então, isso eu faço através das minhas avaliações. E um dos momentos desta avaliação é o par educativo. Essa, como eu havia falado anteriormente, é uma prova projetiva, uma das provas projetivas, né? Nós tem mais algumas, tem o desenho da figura humana, tem outros, mas na avaliação psicopedagógica, eu, pelo menos, gosto de usar muito ela, porque ela vai me ajudar a avaliar o vínculo escolar, o vínculo que essa criança vai ter com a aprendizagem. Então, assim, de que forma é esta avaliação? Importante, assim, o olhar do psicopedagogo, um olhar atento a todos os detalhes, em especial ao desenho da criança, o que ela está desenhando, em toda a situação em si, na postura dessa criança, no olhar dela, para onde ela olha, como é que foi a conversa com a família, né, no motivo da consulta, que é a primeira entrevista que é feita, é o motivo da consulta. Então, como é que é feita este primeiro momento, certo? E quando a gente recebe essa criança para a avaliação do par educativo, a gente orienta ela da seguinte maneira: dá uma folha em branco, lápis e borracha. Eu, particularmente, não gosto de usar canetinha nem lápis de cor. Eu digo para elas, é um desenho em preto e branco, tá? Esse é o que eu falo para elas. Por que eu não gosto? Porque para não tirar a atenção dela, porque é importante que ela coloque todo o conteúdo emocional dentro desta simbologia do desenho dela. Então, eu prefiro trabalhar assim. Aí, o que eu vou falar para ela? Eu digo assim, olha, agora tu vai fazer um desenho para mim, onde tenha alguém que aprende e alguém que ensine, e tudo mais que tu ache necessário para essa situação. Faz de conta que tu está fazendo uma cena, tá? Uma cena onde tem alguém aprendendo e alguém ensinando. E bota o que tu achar que precisa. E não, mas assim, ó, eu só digo isso e não dou mais sinais do que ela deve fazer, né? Não falo, se tu acha que precisa botar professora, não falo nada. Eu deixo por ela, mesmo que ela me pergunte. Se ela me perguntar, muitas vezes acontece de ela me perguntar, eu digo, faz como tu acha que tem que ser. Tá? Porque para a gente, assim, ó, tem um termo que a gente usa que é assim, ó, para não contaminar esse desenho, né? Não contaminar a ideia dela. Então, deixa simplesmente. Aí, no momento que a criança começa a fazer esse desenho, importante a gente estar anotando. Eu digo para elas, tu vai fazer o teu desenho aí, eu vou ficar anotando. Então, aí eu anoto tudo que eu acho que é importante, anoto o jeitinho que ela senta na cadeira, às vezes ela pega o lápis e fica olhando para cima, aí daqui a pouco eu tô vendo assim, ó, ela tá retratando o que está acontecendo ali, né? Então, já é alguma coisa que... alguma indicação para mim, né? Ou ela mesma... outra coisa que depois eu pergunto para elas, assim, agora, isso é no final do desenho, dá um nome e uma idade para cada um deles. Então, aí, tudo eu digo para eles, tudo faz de conta.
nada que está aí é de verdade. Mas muitas vezes eles começam a retratar. Então aí tá, eu observei a postura, observei o que ela está olhando, o que ela está fazendo, o que ela está me perguntando, o que ela está me falando, o que ela está relatando já. Muitas vezes o relato já aparece ali, embora depois eu vou pedir para ela relatar cada situação. Então, agora sim, gente, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de desenhos e o meu relato. Esta minha avaliação, ela é feita assim, são vários parágrafos. Em cada parágrafo é colocado um assunto, o par educativo, depois a avaliação da leitura, avaliação da escrita, como é que é o jogo dela, o jogo espontâneo, a modalidade de aprendizagem, um parágrafo para cada um. Então, eu destaquei para este momento apenas o relato do par educativo, tá? Então, eu vou mostrar cada um dos desenhos e depois o relato em seguida. De vez em quando eu olho para cá, se tiver alguma pergunta eu já vou respondendo, tá? Ai, não reparem, a minha imagenzinha vai estar lá em cima, bem pequenininha, mas o importante agora aqui não é a imagem, o importante não é a minha imagem, é o que eu vou relatar para vocês. Outra coisa, me digam também se o som tá bom, tá? Se o som, porque eu tô aqui tagarelando, baixei o volume do meu outro aparelho aqui, quero saber se o som tá bom, tá? Me deem um sinalzinho aí. Botar a tela compartilhada, mas que é nesse aqui ou nesse aqui, compartilhamento. É aqui. Deixa eu ver. Aí, tá. Aí, vai botar. Então tá, gente. Assim, ó, este aqui é o meu primeiro desenho. Deixa eu ver onde é que tá a minha imagem. É que não, ali tem delay, gente. Vai passar daqui a pouquinho e vai aparecer. Tudo isso eu estou me acostumando. Aliás, eu não falei para vocês, essa é a minha primeira live no Facebook. Eu sempre faço no Instagram, então tá tudo sendo novidade para mim. Assim, ó, este aqui é um desenho de um menino, ó, apareceu ali a minha imagem bem pequenininha ali, mas tá legal, acho que dá para ver. Assim, ó, é um menino de 8 anos, tá? A situação, normalmente, a situação de ensino-aprendizagem, eles já fazem uma sala de aula. Este menino, ele sentadinho, tá? Na classe dele, sentado, de frente para o quadro de giz, tá? Onde tem conteúdos para essa aprendizagem. Isso é importante, ali já é algo que eu observo. Tem algumas crianças que elas fazem o quadro, mas elas colocam o quadro em branco. Outras elas fazem o quadro e representam só por minhoquinha, assim, sabe? O que elas estão escrevendo. Esse aqui não, ele escreveu, inclusive ele escreveu o roteiro que normalmente eles colocam, então ele representou bem uma realidade, né? Botou ali Porto Alegre, dia 25, bem como 2020, hoje é terça-feira, bem como é feito, né? Roteiro, não sei se dá para ler direitinho ali, oração, depois a correção do tema, aula de português, aula de matemática. E botou bem direitinho o roteiro, botou ele sentadinho. Isso tudo é importante para mostrar que ele tem consciência de onde se aprende, ele tem essa maturidade adequada para a idadezinha dele, que é dentro de uma sala de aula, que se aprende, ele precisa estar em um lugar que possa ver o que está escrito, né? Agora, atenção aos detalhes. Ele não colocou braços, o menino não tem braço, dá para ver direitinho ali pelo desenho. Não tem perna, tá? E não tem materiais, é outra coisa que se observa muito. Não tem materiais adequados para o aprendizado. Em cima da mesa dele não tem caderno, não tem lápis, não tem nada,
tá? Simplesmente ele chegou, ele entrou naquele lugar ali, tá? Sabe que é ali que se aprende, mas ele tem conteúdo, mas ele ainda tem muita coisa que está atrapalhando ele, tá? Dentro dessa simbologia. E eu pedi para ele, tu coloca uma idade, ele não colocou, tá? E outro detalhe importante, ele não colocou a pessoa que ensina, tá? E agora, no relato dele, eu vou mostrar para vocês o que ele me relata, o que ele diz. Opa, passou um outro. Ó, então tá, um menino de 8 anos. Aí, este aqui, então, como eu disse para vocês, gente, é o parágrafo que eu faço na avaliação do paraeducativo, tá? Então, ó, o menino retrata a situação, esse menino, né, que escreveu, de um menino, o que ele desenhou, encontra-se em sala de aula, sentado em sua classe, e à sua frente um quadro de giz com o roteiro do dia, escrito no quadro. A figura do menino está em uma posição voltada para o quadro. Ah, isso é outra coisa importante. Ele até está voltado para o saber, mas ele está de costa para a folha, né? Então, em algum momento, ele não está bem posicionado, tá? De costas para a folha. Não foi desenhado braços e pernas, assim como também não representa objetos adequados para o aprendizado, tais como lápis e caderno. A professora não aparece no seu desenho. Em seu relato, ele diz: eu estou copiando o roteiro. Quando pergunto sobre a professora, ele responde que ela saiu. Olha, gente, olha o que é a questão simbólica desse desenho. A professora, ela não está presente. Agora, outra coisa importante, né, tanto para nós psicopedagogos, quanto assim, para quando a gente vai fazer essa devolução da avaliação, ela serve num primeiro momento para saber como é que eu vou trabalhar com essa criança. Mas eu também levo para a escola. Então, quando for relatar, tem que mostrar que não é nada pessoal de uma professora, né? Isso aqui é projetivo do sentimento dele, não tem nada a ver com a pessoa, que a professora, então não tem vínculo. Nossa, a professora já fica pensando, não tem vínculo comigo. Não é isso. É vínculo com a figura que ensina, tá? Quando pergunto, ela saiu, tá? T é o que eu determinei como nome do menino, tá? Procura retratar sua realidade escolar, né? Que ele desenhou um quadro, tudo direitinho. E se coloca como figura representada. Percebe-se que em sua representação demonstra reconhecer o espaço de aprendizagem, como uma escola, e seu papel nessa situação. No entanto, a figura de quem ensina pode estar fragilizada, viu? Como eu falei antes, dentro da relação, assim como também suas ações, observadas pela ausência de materiais, braços e mãos para manipular, e as pernas para se locomover. Gente, assim, ó, este relato eu faço um parágrafo na minha ideia, assim, dividido em 3 momentos. Primeiro eu relato o que aconteceu no desenho, pura e simplesmente. Depois eu relato o que o menino falou. E depois eu faço a interpretação em cima no finalzinho, tá? E deixo também uma margem, porque quando tem algumas coisas que é importante ela ficar só para mim. Porque como essa avaliação ela vai correr, vai para a escola, muitas vezes os pais também levam para o neurologista, para o médico, são coisas que é importantes para mim, não colocar explícito, tá? E entra também, muitas vezes, quando eu vou conversar com a professora e a orientadora da escola, elas mesmas dizem, ai, Maria Rita, olha só isso aqui, esse outro detalhe aqui, como é importante. E aí também eu já, com a minha canetinha lá, já estou anotando também, tá? Vou passar para o outro desenho. Este aqui agora, olha só.
Todos esses que eu trouxe, assim, tem questões bem importantes. É um menino mais novo, ele tem 7 anos, tinha, né, na época que foi feito, e ele desenhou alguém aprendendo, um menino, uma criança, e alguém ensinando. Só que o que eles estão aprendendo, a pessoa que ensina está aprendendo a cuidar de animais. E eles estão fora do espaço de aprendizagem que vocês veem aqui, né? Aqui. E não é uma escola, é um hospital, tá? Porque eles estão, como ele relata, né? Por isso que é importante a gente ver todo o contexto do relato. Ele diz assim, ó, o menino está, a pessoa está ensinando a cuidar de animais, então por isso que tem aquele hospital do lado, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o relato dele. Ó, o menino B é como eu estou indicando esta criança. Representa 2 figuras humanas. Um adulto com 27 anos de idade, ele também não coloca ali no relato, tá? Ele só me disse a idade da pessoa. Chamado Cássio, nome fictício dele. E outro ensinando um menino de 8 anos, tá? Então, o Cássio está ensinando um menino de 8 anos a cuidar de animais. Eles estão próximos a um hospital, eles não estão inseridos no contexto da aprendizagem, tá? E em seu relato diz, tem um hospital e o homem está ensinando a cuidar de animais. A idade e o nome das pessoas estão de acordo com a situação, né? Um adulto que ensina e uma criança que aprende. A situação de ensino-aprendizagem, tá? As pessoas envolvidas na relação estão fora do espaço. Aqui já é a minha interpretação, tá? Como que eu já tinha falado para vocês. As pessoas estão fora do espaço. A ausência de materiais adequados, lembra na outra situação? Esse aqui também não tinha materiais adequados para o aprendizagem. Eles estavam simplesmente, ó, vou mostrar para vocês, de pezinho ali do lado, poderia até ter, né, alguma coisa, alguma injeção, coitadinho do cachorrinho, para dar no cachorro, mas nem isso tinha ali, não tinha nada, tá? Dessa forma, a representação como um todo indica não estar de acordo com a situação formal de ensino-aprendizagem, tá? Vou passar para a próxima. Esta aqui eu quero mostrar para vocês, eu selecionei também porque tem outra situação que eu acho muito importante. Aqui é uma menina, ela tem 10 anos, peraí que eu vou voltar. Opa, ela tem 10 anos, isso mesmo, tá? É uma menina de 10 anos, é uma menina já um pouco mais velha, né? E no desenho dela ali aparece a professora, tá? Aqui na frente do quadro. O quadro está em branco, lembra o outro quadro, né? Que aquele menino tinha o quadro escrito, tá? Com conteúdos. Esse aqui, o quadro está em branco. Não sei se vocês conseguem ler ali, tem o nome da pessoa que ensina, por acaso é o meu, Maria Rita, e a idade 58 anos. Mais ou menos, tá? Mais ou menos essa é a minha idade. E depois aqui ela desenha, ela representa aqui, né, 2 meninas, tá? 2 meninas sentadas frente a frente, como normalmente as aulas, as salas de aula hoje em dia, né, trocam de lugares, então elas estão em grupos de duplas, tá? Então aqui, o que isso pode indicar? Indicar que ela tem uma boa relação com seus pares. Seus pares são os amigos, tá? As amizades de sala de aula. Então, ela consegue fazer uma troca tanto de aprendizagem, tanto com a professora, como também com os seus colegas. Isso é muito bom, muito legal. E outra coisa é aqui, ó, materiais adequados para a aprendizagem. Outra coisa também importante, a fisionomia delas elas estão tranquilas, estão sorrindo.
tanto as meninas como a professora, tá? Agora, neste momento, porque, olha, gente, esta avaliação, esta análise, ela é muito mágica, até porque, assim, ó, a gente vai olhando e vai vendo outras coisas. Agora, por exemplo, eu tô vendo os olhinhos dela fechado, tanto das meninas como da professora. Ela não representou o olho, né, a pupila. Inclusive, assim, ó, tem uma situação que eu observo muito. Às vezes, eles representam o olho, duas bolinhas, e duas bolinhas vazadas, sem o pretinho do olho, tá? Que pode representar ausência de saber. E aqui as meninas estão com os olhos, também não tem a bolinha preta. Agora, nesse momento, eu estou olhando isso, tá? Que bom que essa criança ainda está comigo e eu posso ainda, porque, como eu disse, essa avaliação, ela serve para o dia a dia, para o nosso trabalho, nossa intervenção, né? Então, tem isso e tem a questão do quadro, tá? Agora nós vamos lá para o relato. Agora, gente, cada relato, eu vou também, assim, ó, passar a fazer uma leitura mais dinâmica para vocês, tá? Porque tem coisas assim que eu já falei no desenho, né? Então, olha ali, ó, a menina retrata toda a situação de sala de aula, o quadro em branco, certo? Elas estão sentadas lado a lado. Importante aqui que eu não falei, ó. A professora está de frente para o quadro e de costa para elas. E uma das meninas também está de costa para a professora. Tá? Então, tudo isso são questões a ser observada. A professora encontra-se, tá, isso aqui que eu acabei de falar para vocês, tá? Foi representado materiais adequados à aprendizagem, já tinha falado ali, né? A professora tem um giz na mão, a fisionomia tranquila, como eu falei, a idade das pessoas, eu acho que eu não tinha citado lá, mas também está de acordo, as meninas... sim, professora 58 anos e as meninas 9 anos, bem pertinho da idade dela, que tem 10 anos, tá? A idade está adequada. Em seu relato, ela diz, a professora está ensinando os alunos. Observa-se, agora a minha observação, né? Observa-se que realizou uma representação coerente com a realidade de ensino-aprendizagem, incluindo a figura de seus pares e a interação entre eles, né? Então, ela está interagindo com a professora e também com seus pares, mas tem alguns detalhes importantes para ser levado em conta, como a questão do quadro vazio, a questão, né, da professora de costa para os alunos, embora ela está escrevendo no quadro, e a questão também das menininhas com os olhinhos meio que fechados, tá? Que eu observei agora. Se vocês também tiverem alguma outra observação, pode colocar aí para mim, pode colocar que a gente já anota aqui, tá? Agora, este outro aqui, olha só, esse aqui é um menino que ele tem também 10 anos, peraí, 10 anos, tá? E o desenho dele é muito rudimentar para a idade. Essa criança, ela chegou para mim no motivo da consulta, dificuldades psicomotora, dificuldade principalmente na motricidade fina. A professora disse que ele não se organiza no caderno, segundo o relato da mãe, né? Não se organiza no caderno, tem a letra feia. Então, aqui a gente vê, assim, ó, a noção de espaço dele, ele faz o personagem aqui, ó, Roberto, bem pequenininho. A idade do menino tá bem inferior à idade dele, tá? O professor de 40 anos, adequado, né, bem adequado, a idade adequada, está na frente de um quadro de giz, mas nenhum deles tem, o professor até tem um giz na mão, mas o menino não tem nada, ele está sentado ali, não tem classe, não tem nada, tá? E o professor desenhou no quadro um tênis,
Aí agora eu já vou passar lá para o relato para vocês verem o que ele diz, para vocês verem assim que o desenho está bem inferior à idade cronológica do menino. Outra coisa para vocês olharem aqui, o professor até que tem uma expressão mais tranquila, mas o menino, acho que vocês não conseguem nem enxergar, porque o rostinho dele está tão pequenininho ali. O menino está com uma expressão bem tensa, tá? Ó, e o meu cachorrinho está latindo. Vou ver se alguém bota ele para fora. Bom, então aqui, ó, o menino P, esse eu dou o nome dele como menino P, retrata a situação onde o garoto encontra-se em sala de aula sentado em sua classe, tá? Só que isso dá para ver que ele está sentadinho, mas não tem, a classe não existe, só tem a cadeira. À sua frente, o professor de 40 anos de idade, tá? O menino de 7, gente, aqui, ó, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Este desenho, ele não desenhou os pares que nem no outro. Tá? E nenhum dos outros que eu coloquei também não colocou. Então, duas formas de se analisar a ausência de outras crianças. Uma é dificuldade de se relacionar, e a segunda é de, nesse momento, precisar de um atendimento diferenciado só para ele, de ele precisar daquele adulto só para ele. Pode ser um adulto que seria o psicopedagogo, pode ser uma atenção diferenciada do professor em sala de aula, da família também em casa, tá? Então, tudo isso a gente vai ver no contexto, né? Na conversa com a criança, na conversa com a família já chega e já nos relatando, e a gente também vai falar no primeiro dia, né? Não nesse dia. No primeiro dia, que é um momento só com a família, eles vão dizer, né, aqui o menino P, né, o meu filho, por exemplo, ele tem dificuldade na escola, ele fica muito tempo sozinho, ou ele briga com os colegas, ou ao contrário, diz assim, ele é passa muito conversador, passa o tempo todo, só quer saber de brincar e de conversar com os colegas. Então, tudo isso, ó, a gente já vai, nessa hora, já está sabendo, entendeu? Para fazer análise. Como eu disse, não é algo estanque. Tem que ver tudo que está acontecendo em volta, tá? A expressão, como eu disse, né, demonstra uma certa ansiedade. Em seu relato, ele diz: um professor ensinando a amarrar os tênis e as crianças aprendendo. Gente, criança que aprende a amarrar os tênis é criança de 6, 7 anos, na média. Esse aqui é um menino de 10. Tá? Depois eu retomei a questão com ele também de amarrar o tênis, de fazer todo um trabalho de motricidade fina com ele que seria necessário, mas aqui já é um indício do que ele está precisando, tá? Percebe que em sua representação demonstra reconhecer o espaço da aprendizagem, né, como uma escola, e um adulto que ensina. No entanto, a aprendizagem não está de acordo com a realidade de seu momento, já que seu desenho se encontra muito rudimentar para a idade, tá? Um menino de 10 anos desenhando como se fosse uma criança de 7, não só pela idade que ele representa ali, mas por todo o desenho de palitinho, né? E a própria situação de amarrar o tênis. Se observa a ausência de materiais adequados à aprendizagem, tais como lápis, caderno e a classe que nem está ali, tá? Esta aqui também. Olha que interessante esse desenho, gente. Eu acho que esse aqui até já é o último. A menina desenhou ela sentadinha numa classe, caderno, material adequado, idade adequada, se não me engano, ela tem 10 anos mesmo. Ela já aprende, ela já tem, na sala dela já é por disciplina. Então, ela está numa aula de matemática, tá? Ela está numa aula de matemática. Então, ela tem 10 anos, a professora está na frente do quadro, mas está de frente para ela. A professora tem 34 anos.
A professora está em cima de um tablado para que ela consiga ver melhor esse aprendizado, e também tem conteúdo nesse quadro, conteúdo de matemática, tá? Ah, importante aqui, isso que eu queria, por isso que eu separei assim, ela divide a folha ao meio e ela faz o desenho dela todo só numa metade da folha. Olha aqui, gente, isso aqui parece que é um amassadinho da folha, ó, mas não, ela riscou a folha e separou ao meio. Aqui, para colocar, para ficar melhor para vocês, a folha não parece, mas ela tá bem centrada, aquele corte, e a outra parte vazia, tá? Então, aqui, conforme vocês já estão vendo aqui, conforme a gente está conversando, já dá para entender o que é que tá rolando aqui, tá? Então, olha só, é uma menina de 9 anos, retrata a situação de sala de aula, a professora com 34, ensinando essa menina, na frente da professora há um quadro de giz com continhas matemáticas. A aluna está sentada em sua classe com um caderno. Então, tudo que eu já falei ali. A figura das personagens envolvidos na história apresenta uma fisionomia tranquila também, tá? Não tinha falado isso. O desenho foi representado apenas na metade da folha, enquanto a outra metade ficou vazia. Por enquanto, aqui é só o meu relato, tá? Em seu relato, agora o relato dela. A professora de matemática está dando aula para ela aprender as continhas de vezes, de divisão, e também a de menos, né? Então, é o jeitinho que ela fala, aqui tá bem entre parênteses, porque é o jeitinho que ela fala. As idades das pessoas envolvidas na relação, agora a minha interpretação, está de acordo com a situação de ensino e aprendizagem, assim como a situação de sala de aula, como um todo, o que demonstra possuir bom vínculo com a aprendizagem. O que necessita ser observado é o porquê da metade da folha não ter sido ocupado, e também a ausência de mais alunos na turma, como eu já tinha falado. Mas eu coloco simplesmente, eu cito a minha observação, mas nos meus apontamentos eu coloco provavelmente ausência de alguns saberes, que essa aqui, no motivo da consulta com a família me relata dificuldades na escrita, né, na ortografia, na produção de texto, na leitura. Então, o que ela desenhou na folha? Na parte que está desenhado, ela desenhou que ela tem facilidade na matemática, tá? Isso tudo, por enquanto, como é uma avaliação, é o início, os meus primeiros contatos com a criança, tudo é suposição, tá? Inclusive, esta avaliação do paraeducativo, ela é bem subjetiva. Então, não é como uma, por exemplo, a avaliação da leitura, da escrita, que aquilo ali está ali tem até uma tabulação sobre como é que é feita. Então, é mais concreto. Essa aqui não, essa aqui é subjetiva. Então, aos poucos a gente vai vendo, isso estava certo, isso não estava, isso aqui eu observei agora, eu vou pensar mais tarde sobre esse assunto, tá? Então, agora eu deixo um pouquinho da fundamentação teórica para vocês, né? Eu só peguei um pedacinho que eu acho muito importante, é baseado nos estudos de Sara Painha, Alicia Fernandes, tá? Então, aqui, ó, segundo Sara Painha, só destaquei um pedacinho do livro dela. O exame das provas projetivas, lembram, né? Para educativo, é uma das provas projetivas. Permitirá, em geral, uma organização suficientemente coerente e harmoniosa para vincular e elaborar a ação da criança. Ação através do desenho, tá? Elaborar a emoção. Agora, Alice Fernandes. Para Alice Fernandes, o pensamento é um só. Não há um pensamento inteligente e outro simbólico, já que tudo vem entrelaçado. Quando falta um deles, a trama não se constrói. Então, gente,
eu vou mostrar para vocês as duas referências aqui que eu acho bem importante, tá? Para vocês, depois, se vocês quiserem direitinho, nós, psicopedagogos, isso aqui é quase leiturinha de bolso para nós, tá? Mas, querendo a referência bibliográfica direitinho, me peçam lá nos comentários, o vídeo, a live também vai ficar por um tempo, ou me peçam nos grupos, eu postei bastante coisa sobre elas lá. Eu não sei se vai dar para ver aqui. Vamos ver, ó, Alicia Fernandes, A Inteligência Aprisionada, tá? Depois eu posso passar direitinho para vocês. Não ficou muito legal aqui, tá? Não sei, talvez ali no vídeo da live fique bem, tá? Então, e esse aqui, Sara Paim. A Sara Paim, gente, é assim, ó, este livro, Diagnóstico e Tratamentos dos Problemas de Aprendizagem, ela, assim, ó, ela explica direitinho como é que é feito o paraeducativo, assim, ó, como é que se deve se comportar, tudo que eu falei aqui, tá? A mesma coisa, outras provas, como a hora do jogo, que eu também acho super importante. Também é um momento da minha avaliação. Se vocês entrarem lá na minha página do YouTube, tem um vídeo sobre a hora do jogo, com toda a explicação, inclusive a minha caixa da hora do jogo tá ali para vocês, tá? Eu sempre que possível, eu tô sempre postando aqui no Facebook, nos grupos, na minha página também, no Instagram e no YouTube. Tudo que eu acho que é importante, que vai ser importante da minha vivência, passar para vocês, eu vou passando. Inclusive, agora eu vou vender um pouquinho do meu peixe para vocês. Como eu tenho uma professora que agora ela é minha professora, ela é minha seguidora, né? Leila Adriana Ostoik, ela diz assim, ó, a gente diz assim, compre batom, compre batom. Então, agora eu vou falar para vocês. Eu tenho um curso hospedado na Udemy, na plataforma da Udemy, que é Intervenção Psicopedagógica, Teoria e Prática. Ele já está lá para quem quiser adquirir, tá? Sempre tem uma promoçãozinha, um precinho bem bom para a gente ir se reciclando. E agora eu já estou montando o próximo curso, que é um olhar psicopedagógico no aprendizado da leitura e escrita, que também vai ser hospedado numa plataforma, tá? Provavelmente na Udemy. E eu estou pensando até, esse também é um motivo de eu estar fazendo esta live assim aqui pelo Zoom, com compartilhamento, enfim, porque eu estou pensando em fazer workshop, que é um curso mais ao vivo, tá? Então, tudo isso eu vou falar. Inclusive, o assunto desse curso, eu também vou colocar em discussão, porque eu tenho duas questões que eu acho assim, ó, que o pessoal gosta muito, é muito importante, é uma das necessidades do psicopedagogo, é a questão da avaliação, que eu estou falando hoje para vocês, e a questão de como organizar e montar o seu consultório. Então, eu estou aí, eu acho que eu vou fazer uma enquete do que vocês estão querendo, qual é a necessidade de vocês, e é isso que eu vou fazer, tá? E sobre essa live, é isso aí. Qualquer dúvida, vão me perguntando, vocês podem seguir ali, me seguir nos comentários, tá? Que eu vou respondendo sempre. Eu pergunta lá, pergunta nos grupos, no Instagram, fiquem à vontade, eu tô sempre atenta, tá bom? Então é isso.